E aí, família da jornada, seja muito bem-vindo a mais um podcast do The Closing Table Talk. E, como você sabe, eu sou o Marcos Giacchino, seu especialista de financiamento imobiliário aqui nos Estados Unidos e host desse programa, o espaço que você sabe que onde nós transformamos experiência em conhecimento e histórias de sucesso em inspiração. Porque você também já sabe, atrás de uma pessoa de sucesso sempre tem o quê? Uma história de superação. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui uma super convidada. É, o histórico dela aqui é muito extenso, que eu precisei fazer alguns notes aqui, mas ela é uma empreendedora serial, uma mulher de muito sucesso, que fez muito sucesso no Brasil, migrou aqui para os Estados Unidos, empreendendo, investindo, uma pessoa que está no real estate, é uma pessoa que está no mundo de decoração, e mais do que Estados Unidos, está em Dubai, Portugal, uma pessoa realmente do mundo. Seja muito bem-vinda, Luciana! Obrigada, Marca. É um prazer estar aqui com você. A gente já começou aí uma trilha juntos aí, fazendo no Brasil, né? Uma experiência bem interessante de trazer esse conhecimento para todo mundo e eu estou muito feliz. Ah, E que legal. muito obrigada. Não, então, a Luciana é uma convidada realmente especial. Muito obrigada por aceitar o convite. Ela, além de tudo isso, é uma mulher de superação, guerreira, supermãe. E se eu pudesse defini-la hoje, eu definiria ela como a Mulher Maravilha. Gratidão, é. Eu ando tirando um pouco essa fase de Mulher Maravilha, sabe? Danada. Mas para a gente estar aqui, a gente precisa, né, ser super-herói, né? Exatamente isso. Então, aqui, vocês já sabem, nós vamos direto ao ponto, sem enrolação. Eu gostaria de saber da Luciana nessa primeira fase, a trajetória dela do Brasil. Como foi, como você se tornou empreendedora e teve muito sucesso no Brasil? Porque isso daí faz todo sentido dentro do que vamos discutir aqui, Lu. A minha história começa eu muito nova, né? Eu tinha uns 14 anos, meu pai faliu, no Brasil, foi a época do Collor, né? Década de 90. Lembra toda, então, aí já sabem a minha idade, né? Mas é bem adolescente, aí eu fui trabalhar muito cedo, aí eu já comecei, dentro dos trabalhos que eu tinha, eu já comecei com liderança, me formei com mais ou menos 19 anos para 20, onde eu já fui fazer pós-graduação, então eu já comecei a dar aula na pós-graduação na área de marketing, substituta professora, Uhum. já era gerente, eu já trabalhava, com 21 anos eu já tinha 7 anos de experiência no mercado de Uau. trabalho. Então, não todo mundo me vê hoje, parece que é fácil, mas foi uma trajetória. Tenho uma empresa lá no Brasil já há 35 anos, 36 agora, né, que sou atuante ainda na área de marketing e de vendas dessa companhia. E a gente teve várias, aí trabalhei em multinacionais, como Johnson& Johnson, como AstraZeneca, então eu tive muita experiência nesse caminho todo, até quando eu parei no caminho por motivo de saúde e fui fazer decoração, design de interiores para quem é ativa não consegue parar, né. E aí quando eu migrei para cá, para os Estados Unidos, o meu primeiro foco aqui era não fazer nada, era me recuperar, mas já fui para a área de decoração, criei uma loja, um projeto muito interessante aqui, e que teve muito sucesso nos primeiros anos, eu cheguei a fazer 4.000 casas aqui. Uau. Foi um projeto bem interessante. Trabalhava muito com a parte imobiliária, Uhum. né, que era todos os realtors, né, os corretores de imóveis me levavam então eu nichei bem para investidores. E aí foi, então assim, a trajetória de liderança, de trabalho, de foco, veio desde muito nova. Ótimo. Como eu disse, super empreendedora. E o que nós queríamos aprofundar um pouquinho dentro dessa jornada é quais foram os seus primeiros desafios em empreender aqui nos Estados Unidos e ter o sucesso que você teve com esses empreendimentos. Você falou mais de 4.000 casos, ou seja, você realmente conseguiu ter uma grande penetração dentro do mercado e Não, ser conhecida sobre isso. não, foi Qual foi o bem primeiro desafio? interessante. Primeiro que assim, quando eu mudei, eu fui construir uma casa que não era comum aqui, que era uma casa, custom home Uhum. e bem moderna, então a gente não conseguia ter móveis, não conseguia lustre, a decoração daqui é um pouco duvidosa, né.
principalmente de Orlando, não Miami, não Nova York, não Estados Unidos a gente divide por partes, não é um geral. Mas Orlando era bem arcaico, né? Uhum. E eu já tinha minhas casas de investimentos aqui, que eu comecei muito cedo a investir aqui nos Estados Unidos, e comecei a fazer algumas modificações, fazer uma parte assim mais temática, organizar algumas coisas assim, que eu tive muito sucesso na minha alocação. Quando eu mudei, eu precisei achar móveis, tudo, e veio uma ideia. Tava vindo um nível muito bom. Em 2014, 2015, veio um nível social do Brasil muito forte. E essas pessoas tinham a mesma dificuldade que eu, era a dor. A gente Uhum. sempre acha sucesso na dor de alguém, né? Ou de alguma coisa. Então, eu criei uma loja onde eu tinha todos os serviços. Então, a gente tinha a parte de serviços, que fazia todo tipo de serviço. Aqui você sabe, né? Uhum. Você vai instalar um lustre, o cara um tira, outro instala, você vai fazer o piso, é tudo separado. Aqui nos Estados Unidos País do não especialista. é igual ao Brasil. Então, é o país da especialista. Então, aí eu comecei a ter tudo isso numa loja só, né? Então, assim, eu tinha a parte de serviços que fazia absolutamente tudo, se fosse flip ou se fosse casa nova. Me especializei em casa de férias, que era na época o boom Uhum. do mercado imobiliário, e trouxe essa tematização. Hoje eles fazem, eu até entreguei uma casa esses dias, mas eles fazem hoje todo né, um cenário. Uhum. Mas antigamente era só uns quadrinhos com uma decoração bem simples, não sei se, Exatamente. então assim, e eu fui revolucionando e foi sempre fazendo uma estratégia. E eu trabalhei muito com corretor. Né? Tanto que eu tive um evento bem grande aqui que o corretor de imóveis nos Estados Unidos, ele é muito importante, porque ele traz, é a conexão, né? Depois do advogado de imigração, é o que ele conecta, porque vai trazer a casa, vai indicar onde, que banco, abrir conta, fazer tudo. Então, eu tinha muito contato com o corretor. Então, eu fazia um evento com eles e tinha esse contato direto muito com o investidor. Então, trazia o melhor que podia para ter rentabilidade nas casas, né? Mudei um pouco o mercado naquela época, assim, que foi bem interessante, e devido a isso, sempre está muito ativa no mercado brasileiro aqui Uhum. mesmo, né? Na nossa comunidade, aí foi o sucesso que foi. Não, excelente. Olha só, que gancho que ela deu aqui. Ela, empreendedora nata, está nas palavras dela. Ela, não, observei uma dor, resolvi minha dor, mas percebi que essa dor pode ser de muitas outras pessoas, né? Que tal resolver o problema dessas outras pessoas? E aí nasceu um grande negócio. E ainda falando sobre essa mudança, né? Então, teve um grande desafio implantar Para os negócios. estruturar, para crescer, né? Eu vejo muito aqui, na parte empreendedora, as pessoas não saberem se estruturar ou querem muito rápido, porque às vezes você pode crescer, se você faz a coisa corretamente aqui, você cresce muito rápido, né? Você tem um sucesso muito rápido, né? Porque as pessoas precisam. Então, assim, a estruturação, né? Você tá com os parceiros certos, você ter metodologia, você ter análise de números. Eu passei bastante, né? Você falou quais são Uhum. as dificuldades, até acertar essa parte de logística. Eu perdia muito dinheiro em logística. E também serviços, e também entender como é que eu podia atender tanta gente, né? Então, eu criei. Dentro da loja, eu abria para todas as arquitetas que estavam chegando. Hoje são pessoas super famosas aqui até. Então, aí eu abria a loja para elas atenderem os clientes dela, terem toda aquela assessoria. Uhum. E cada perfil eu analisava. Então, chegava clientes, eu já sabia. Eu falei, isso aqui é dessa perfil para ela, para ela, para ela. Então, elas me ajudavam a desenvolver esse trabalho para eu ter esse volume de Ou qualidade, seja, né? você criou um time de Exato. especialista. Ainda falando de mudança, tocando ainda especificamente na Luciana. A Luciana é uma pessoa muito forte, que tem uma história de superação incrível. Como que você enxerga toda essa trajetória de dificuldades específicas que você superou em termos do que você enfrentou com doenças, que foram coisas assim milagrosas? Como que você enxerga isso hoje? Você vê como um milagre? Como você fez isso? Porque assim, isso daí foi, eu colocaria um, um step a mais ainda nessa mudança para os Estados Unidos. Não, a minha mudança até foi baseada
né, inicialmente já de algumas dores de doença, perda de filho, etc e tal, câncer e várias coisas. Pra cá, porque eu estava no final, acho, né, seria o final para muitos, para os médicos, tal. Então a mudança para os Estados Unidos, era para eu ter esse contato com meus filhos, viver uma vida mais calma, que lá era muita gente, né, em volta de mim. Mas o que que acontece? Quando você passa por qualquer dificuldade e você consegue enxergar aquilo como um aprendizado, você não leva aquilo para o lado ruim, você vai levar para o lado bom. Então, o que que aconteceu comigo? Todas as coisas que passaram comigo em questão de saúde, tudo que eu nunca levei para mim, como se fosse uma culpa ou como se fosse meu. Era uma coisa que estava acontecendo para eu fazer uma mudança. Para eu ter mais gás, para eu ter mais energia, para eu conseguir levantar, fazer, né, ter vida para os meus filhos, tá para eles. Então, assim, realmente, eu acho que isso aconteceu várias coisas, não foi só doença, foi sociedades ruins, foi divórcio. A gente vai passando por várias fases que vai te fortalecendo, te mostrando quem você é. Quando a gente consegue se enxergar, o que você é, você enxerga aonde você quer chegar, você é capaz de fazer qualquer coisa, né? Falei que é uma mulher de superação. E eu gosto justamente disso porque eu me identifico com essa história. Justamente porque eu sou um cara que acredito muito em milagre, tá? Uhum. Por quê? Porque eu já vivi histórias que o final seria completamente diferente. É, Marcos de Aquino, no ano de 2004, eu quebrei meu pescoço, minha coluna, minha vértebra C4, C5 foi esmiuçada, pinçamento medular, e ali acontece o seguinte, tem uma evolução de fatos. Primeira coisa, se eu tenho um rompimento completo da minha medula, parada respiratória, morte. Isso não aconteceu. Eu fui levado ao hospital, diagnóstico médico, vai ficar tetraplégico. E o que que acontece? Uma semana depois eu saí andando, resumindo a história. Só que esse ponto, ele foi um ponto realmente de inflexão, porque ali eu mudei a minha trajetória. Uhum. O que eu estava fazendo e o que estava acontecendo na minha vida teve uma mudança Como você 360, pensa, como que você reflete a mas vida, né, tudo, tudo, né. tudo e buscar por um propósito. Então, isso daí nos faz mais forte. Então, encarar o que acontece com você, e usar isso ao seu benefício, ele é extraordinário e vai realmente fazer com que você tenha mais sucesso na vida. Não, Isso é fato. quando a gente conversou sobre essa história, a gente ficou meio assim, né, impressionada, porque realmente a gente tem uma força para ir para frente, mas são poucas as pessoas que conseguem converger essa energia para realmente é o sucesso, né, que você vai para o aprendizado. Então, assim, o que eu vejo aqui muito, na parte empresarial também, das pessoas que chegam, né, dos Estados Unidos, tem muita ilusão, se envolve em muita coisa e depois se desanima, muita gente entra em depressão, mas as pessoas têm que converger de outra forma, e ver que aquilo foi um aprendizado, eu tô aqui, eu superei, eu sou muito mais do que eu era há um tempo atrás, eu consegui avançar, eu consegui chegar a alguns lugares. Quantas pessoas têm a coragem de imigrar para os Estados Unidos? Ou para seja Exatamente. para qual país, né, para onde for, né. Ótimo. Vamos agora continuar dentro dessa trilha investidor, que você eu vi que é especialista nisso, tem, aliás, tem um network incrível, tá? Network incrível. Ela tem. Falando sobre investidor e conhecendo um pouco que eu conheço sobre você, eu Uhum, entendo que você já, lá faz muito tempo você entendeu que a coisa mais importante no mundo não é realmente o dinheiro. Então, uhum. tudo que você faz tem propósito. Sim, muito. Como que você consegue alinhar esse mundo de super ricos e trazer eles para fazer investimento, mas mantendo o propósito, mostrando para ele mais do que o retorno financeiro? É exatamente isso, porque as pessoas que realmente têm muito dinheiro, que querem investir, que querem, eles precisam entender a base de tudo isso. Então, quando você faz uma parte educacional, entendendo como é que é o mercado, como que tudo funciona, onde vai ter não só o retorno é a consequência que ele quer, mas você tem que ter realmente toda a estrutura do começo, meio e fim daquele investimento, ser claro, né, ser bem objetivo, porque hoje a gente tem alguns investimentos nos Estados Unidos que são muito longo termo para eles terem um retorno. Ser muito claro. Então, assim, a autenticidade, a transparência,
a objetividade do que eles querem. Cada investidor tem um perfil diferente. Uhum. Como um comprador de uma casa tem um perfil diferente. Então, você tem que entender, tem uns que gostam de misturar estoques com mercado imobiliário, baixo risco, alto risco. Então, eu estudo muito meus clientes. Eu estudo muito o perfil deles, porque é a construção de um legado, né? Então, meu propósito é construção de legado. Então, Legal. quando eu consigo fazer isso com meus clientes, e que eles entendam e eu vou no objetivo claro e definido deles, aí é sucesso absoluto, porque é confiança, eles sabem que estão indo pro lugar correto, né? Não, excelente. Veja só, esse podcast, pessoal, é um podcast de histórias reais, histórias que impactam e mudam a nossa forma de agir e pensar. Eu gostaria que você compartilhasse uma história de algum cliente que você atendeu, que esse atendimento, essa interação que aconteceu, acabou mudando a forma de você enxergar algumas coisas, porque eu penso que é esse contato que as pessoas têm ao longo da trajetória vai moldando o profissional que nós somos. Uhum. Deve ter Não, alguma história que não tem, te tem, marcou. não Uma que tem, te marcou. não tem várias histórias, porque cada cliente é uma história, né? Uhum, Cada exatamente. cliente é uma história, cada família é um desafio diferente, né? Mas o mais interessante para mim é uma família do Brasil, do interior de São Paulo, que tinha dificuldade, que eu tive empresa de investimento com meu ex-marido durante muitos anos também, né? Investimento em Forex. Uhum, Então, não era só mercado. Então, a gente mexia com várias partes de investimento. E essa pessoa era muito, vamos dizer assim, barrista. Não acreditava em nada. Aquele que guardava o dinheiro dentro de uau. casa, né? E eu consegui, com a família, através dos filhos, de tudo, que ele desse abertura para entender que existe um mundo lá fora e que ele poderia deixar um legado muito melhor do que aquelas casinhas que ele está ali naquele bairro, que Uhum, tudo poderia ser mais amplo. Isso foi em conversas, isso foi em mostrar oportunidades, até fazer uma viagem, né, com a família toda e para poder mostrar essas oportunidades. E hoje ele é um investidor global, uau. né? Ele já investiu em Dubai, já investiu nos Estados Unidos, já ampliou para mercados financeiros. Então, mas foi um trabalho realmente de mudança de visão. Então, quando você tem que eu conheci a essência dele. Então, não, nunca ataquei a essência, eu só fui dando novas oportunidades. Então, quando você chega nisso, você tem muito sucesso. Então, esse sim, que era muito barrista, daquela pessoa que nunca é dinheiro no colchão de Uhum, verdade, de que verdade. legal. E para poder se transformar num investidor global, e hoje está muito feliz, a gente tem vários clientes, né, dessa maneira. Então, eu trabalho muito nessa área de investidor, eu trabalho muito. Você vai no Brasil, fevereiro do ano passado. Mil, tinha mais ou menos umas 1.000 pessoas em todas as palestras. Quando eu perguntava do mercado imobiliário, quem é investidor em mercado imobiliário no Brasil, quase todo mundo levantava a mão, eram todos empresários Uhum, bem-sucedidos. E quem tinha vontade ou tinha feito investimento no exterior? quase ninguém. 10%. Tinha, porque não sei, né? E Uhum, depois, assim, quem investiu? Um em cada, sei lá, um em cada grupo de 100. Então, aí eu comecei a entender que eles precisam entender o que é primeiro, né? Então, aí vai esses executivos, esses empresários, essas pessoas que têm muito dinheiro no Brasil, eles não fazem, eles por causa de medo, por causa de não conhecimento, por causa da insegurança de estar fora, porque nem todo mundo tem acesso a essas informações ou pessoas que tragam, né? A gente tem um time bom. uhum. Vem comprar uma casa, vai para um advogado de imigração, tem alguns excelentes que estão no meu grupo. Vai, compra uma casa, vai fazer um financiamento. Eu sei que entregando na tua mão vai acontecer e tudo vai funcionar e essa pessoa vai estar segura. Então, essa blindagem também das pessoas que você trabalha é muito importante. Não, que legal. Não sei se vocês pegaram, mas eu vou traduzir aqui
para ter sucesso? Primeira coisa, você tem que pensar em transformar a vida das pessoas. Essa história que você contou foi justamente isso. Transformou a vida daquela pessoa, tirou ela do Da nível. família, né? Veja só, da É família. legado, é. Então, se você quer ser um profissional de sucesso, o que você faz tem que transformar a vida de famílias. Legal? Número dois, que eu achei muito interessante, que isso está muito no meu DNA, Lu, é o processo educacional. Cara, se você não ensina, você está fracassado, você está fadado ao fracasso. Ensinar, ele gera ROI. É isso que a Luciana Uhum, está me dizendo aqui. uhum. E eu tenho uma experiência com um cliente bem interessante, justamente nisso. Em 2004, no mês de setembro, chegou um cliente até a mim, por uma indicação. E qual que era o cenário dele? Ele tinha comprado uma casa na construtora, ali na região do Intergarden, Horizon West, e tem o prazo de construir. Ele comprou a casa em janeiro e chegou o grande dia do quê? Do Do fechamento. fechamento. Pré-aprovado, tudo certo. Chegou lá, a construtora foi checar os documentos mais profundamente e falou assim: não, a gente não consegue te aprovar, seu financiamento tá negado. E ele tinha um depósito lá de cerca de US$ 50.000. Essa é a situação. O que ele fez? Começou a buscar alternativas. Ele consultou mais 2 loan officers. Um falou: seu caso também não tem jeito. Um outro indicou para ele um hard money, que seria o financiamento pior que tem aqui, Pior. mas Uhum, funcionaria. uhum. E ele chegou a mim nessa condição, sem esperança, e eu, não, ok, deixa eu entender seu cenário. Sentamos, fizemos uma entrevista, aprofundei com ele, e na análise do caso dele achei uma solução. É aquela bala de prata. Não gosto de trabalhar assim, mas eu falei para ele: eu tenho a solução e eu consigo fazer esse financiamento para você. E aí começou todo o nosso trabalho, entramos em ação, já estava vencendo do prazo. Você sabe que prazo de contrato aqui é um parto, é um problema. Uhum. Entramos em contato com a Muito. construtora, negociamos em favor dele uma extensão desse prazo sem custo e entregamos o financiamento da casa dele dentro de 30 dias. E hoje está lá, feliz da Ah, que vida, legal. morando na sua casa. E eu encontro ele de vez em quando na igreja que eu vou, e ele: nossa, Marcos, que legal. Então é sobre isso que a gente está falando, sobre transformar a vida de famílias Não, e deixar um e ter legado. esse comprometimento, porque assim, se você pegar todos os profissionais, você tem que se unir com profissionais que tenham a mesma dinâmica, Uhum, né? O mesmo DNA, como você falou, porque que a exatamente. gente vai realmente transformar as pessoas, vamos atender as pessoas. Eu realmente, até vou te passar um caso esses dias aí, depois, Legal. de atender casas de 200.000 a casa de 7 milhões, 8, 10, 15, com a mesma qualidade, com a mesma intensidade, buscando o melhor para aquele cliente, entendeu? Agora você acha que falou alguma coisa que é bem interessante. Por quê? Eu falo que nós temos aqui a máquina do real estate, a máquina nos Estados Unidos, isso, que as pessoas só estão visando comissão. Então, as pessoas não querem dar atenção para o cliente que está comprando a casa de 200 mil, de 300 mil. Eles querem o cara que está comprando casa de milhões. E esse é o ponto. Eu me lembro que eu estava no meu pipeline no ano passado, um cliente que estava com a casa de 7 milhões e eu estava também no meu pipeline com um casal que é colombiano, trabalhadores de fábrica aqui, comprando uma casa de 300 mil dólares. E eu vou te dizer que, cara, fechei os dois financiamentos, A gente faz o mesmo. não, inclusive o dela começou a dar problema, fechei os dois financiamentos, mas vou te dizer, o que me trouxe maior satisfação foi dela, que era uma trabalhadora, esforçada, e eu sei que eu fiz uma maior diferença na vida dela do que naquele de 7 milhões. Lógico que eu fico muito feliz em fechar financiamentos maiores, todos nós somos Todos. comissionados, É. mas o ponto aqui é sobre que o que nós fazemos, ele tem um impacto social muito grande, Uhum. e nós estamos preocupados, e as pessoas que eu trago aqui, pode ter certeza disso, estamos preocupados justamente com isso, o impacto social que nós estamos trazendo às pessoas aqui, não simplesmente como comissão. E eu falo, aqui tem a máquina do real estate nos Estados Unidos, que tem um monte de gente só pensando na comissão, levando cliente onde vão receber a maior comissão. E Ou eu quero te dizer, até casas que vão desvalorizar, que hoje, exatamente. em menos de um ano, está E aqui desvalorizado. nessa mesa pode ter certeza de uma coisa: senta só pessoas que têm compromisso com trazer o melhor para você, cliente, tá bom? É isso mesmo. Legal. Falou bem falado mesmo. Eu quero agora, vamos lá, a gente está aqui em histórias. Eu quero que você me compartilhe uma história de alguma coisa e algum cliente que
ou alguma situação dentro do seu mercado que estava dando tudo errado, de pessoas que estavam agindo de forma desonesta com o cliente, e você entra no cenário e consegue salvar, vou dizer, a vida desse cliente. Aham. Na verdade, a gente tem, não é uma história, né? Uhum. Mas uma que te A marcou gente tem recentemente. algumas histórias, porque realmente, como você falou, essa parte do mercado imobiliário de comissionamento, porque assim, para você ter um produto, para você ser uma pessoa boa no mercado durante muitos anos e ser reconhecido, você tem que fazer o melhor e não ter aquele retorno de só por comissão. Você tem que fazer realmente o bem para a pessoa, né? E a gente tem muitos aí no mercado que só quer comissionamento, vai levar. O que mais me marcou é uma amiga minha, que é dessas pessoas trabalhadoras, que estão aí anos para conseguir o visto, para conseguir tudo, enfim. E ela, da igreja, ela pegou uma pessoa que estava ali, conhecida de uma outra pessoa, que não era uma pessoa da igreja, era uma outra pessoa de corretor, e levou aonde iria ter só o comissionamento, ter isso, ter aquilo, que ia aprovar, que ia fazer, que ia acontecer, dá o depósito, faz assim, a pressão, aquela Uhum, coisa, né? E aí ela me ligou na hora. Aí ela falou assim: eu tô aqui, porque naquela empolgação, e na amizade, né? uhum, E um monte de processo. Eu falei: deixa eu analisar isso daqui rapidinho para ver para você. Tava tudo errado. Então, assim, ela ia perder o dinheiro. E são pessoas que estão aqui há 12 anos que eu vejo que trabalha 24 horas por dia para se sustentar. Juntou dinheiro, ia perder dinheiro, o local não era bom, as condições não eram legais. Então, assim, e aí ligou na parte de amizade, não ligou nem por causa do uhum. real estate, né? Ligou Pediu um assim: conselho. eu quero um conselho, você está sempre aí no mercado, assim, você pode me falar alguma coisa? E realmente teve um sucesso, Uau. né? E hoje eles estão aí também felizes com a casa num lugar legal, conseguindo fazer os pagamentos. Então, assim, a gente tem que estar sempre pronto a ajudar. Importante se a gente está atendendo essa pessoa ou não. A pessoa tem que ter confiança na gente, né? Para a gente poder dar essa assessoria toda para os nossos clientes e para os nossos amigos, né? Não, exatamente. Mas Isso é daí é triste, isso acontece muito. Então, vou falar todos os dias. s- são muitos. Eu acho interessante isso que você está falando, porque é, quando eu olho para o mercado aqui, existe duas situações. Existe a situação número um, que são pessoas que são licenciadas e estão trabalhando de forma, vamos colocar assim, ah, Ativa, mais do que ativa, ativa. mas pensando nele próprio, não no cliente, né? Isso traz o quê? Algum tipo de prejuízo às pessoas. Só que existe um outro nível também. Pessoas que nem licenciadas são trabalhando no mercado. E é justamente sobre isso que eu quero falar. Você, corretor, você talvez está colocando sua licença em risco. Atenção sobre isso que eu vou falar. Por quê? Existe pessoas atuando como loan officer sem licença. Isso mesmo. Eles têm um título bem bonitinho, Business Developer. E são profissionais que estão indo em brokers, são profissionais que vão lá, apresentam programa de financiamento, são profissionais que você, corretor, tem enviado o seu cliente para se qualificar com ele, e o cliente mandando documentos sigilosos, e eu quero te dizer, esses caras não têm licença e não poderiam estar fazendo isso. E qual que é o problema do corretor? Foi você que indicou, e você Aham. sabe, quando você tira a sua licença, que você É tem responsabilidade, responsabilidade nisso, liability. liability, e mais do que isso, nós vivemos de reputação. Então, cuidado com o profissional que está te atendendo. Eu vi isso acontecendo, tem muitos acontecendo aqui em Orlando. Então, fica a dica aí, fique atento para quê? Para você não ficar caindo em problemas como essa cliente aqui que a Luciana salvou a vida. Eu quero ser o instrumento aí de Deus para salvar a sua vida aí de Não, futuros gente, olha, problemas, viu? licença é uma coisa muito complexa aqui. Você tem que realmente saber com quem você está lidando. Em todas as áreas, né, Marco? Eu acho que Uhum, não é só em todas. Vê se é licenciada, vê se a pessoa. Qual que é esse background uhum. dessa pessoa? Como é que ela tá vista na comunidade? Como é que ela se porta? Porque tem de tudo, né? Exatamente. Então, realmente, essa daí foi uma dica super importante. E aqui é justamente esse é o propósito do nosso podcast, gente, trazer Muito conteúdo, importante, trazer porque tem muito informação. corretor. A gente tem 7.000 corretores brasileiros só em Orlando. Olha aí, ó.
né? É um número bem Expressivo, expressivo, né? exatamente. Todos atuam formalmente, assim, né? Ativamente, não sei. Mas tem Mas licença. e tem que saber, Uhum. né? Então, por isso que é importante estar numa boa brokerage, né? Numa boa imobiliária, com treinamento, saber quem está fazendo todos os processos que a gente passa. Isso é uma das coisas mais importantes para mim, né? Eu gosto muito do processo, eu gosto muito de entender, saber com quem que eu estou lidando. E não é só a pessoa jurídica, a pessoa Uhum. física é muito Mais importante. importante ainda. Então, vamos agora continuar aqui o nosso bate-papo e eu queria entender um pouco da Luciana Liderança. É uma baita de uma líder que tem aqui na minha frente e a liderança dela tem um impacto social muito grande. Ela recentemente, você agora assumiu a presidência do Lead Mulheres e eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua atuação no Lead, como você tem feito com a comunidade brasileira para gerar esse impacto dentro dessas mulheres empreendedoras, que são muitas aqui na região de Orlando. Do LEAD é bem interessante. Na verdade, eu estou na liderança do LEAD Mulher desde março de 2021. Já vai fazer um Legal. tempinho. E o que que acontece? Nem todos os leads são. Existe o lead mulher, Uhum. né? O lead tem em vários países, em várias cidades de cada país, mas não são todos que têm o lead mulher. Interessante de Orlando, que 63,70, alguma coisa, de mulheres estão à frente do negócio ou são donas de negócio. Que legal. Imigrantes. A gente está falando Uhum. de mulheres imigrantes dentro de Orlando. E tem uma explicação para isso, né? Porque quando a gente migra, as mulheres acabam tendo uma mudança de valor ali, às vezes, advogadas que vão criar uma empresa de bolo, elas conseguem ter essa versatilidade que os homens não têm, muitas vezes. Então, elas acabam assumindo a liderança. E o que que a gente faz no LEAD? Trazer essas mulheres que são líderes, e muitas de muito sucesso, quem tem muito sucesso, trazer experiência para as outras, para não cair, né, nas ciladas daqui, entender não só do mercado de Orlando, não só do mercado internacional dos Estados Unidos, falar sobre mentalidade, falar sobre finanças, falar sobre educação de filhos, que é a maioria da responsabilidade. Eu até brinco, eu falo assim, homem cobra, mulher polvo. Não que o homem não contribua muito nessa jornada, mas a gente tem que assumir muitos papéis que a gente não assume no Brasil. Então, Que não legal. é só uma liderança de conteúdo profissional, vamos Uhum. dizer assim, né? Então, é um conjunto muito maior para que elas consigam ter essa estabilidade para enfrentar, né, essa selva que a gente vive aqui Adorei a palavra diariamente, né? selva. É Né? isso mesmo. Então, a gente tem que estar preparado para tudo. A gente tem que ouvir, escutar, sentir. A gente tem que estar integrado a Algo tudo, que né? você falou que estava aqui na minha próxima pergunta é sobre justamente isso. Como que você consegue passar para essas mulheres essa questão de mentalidade? Você é uma pessoa que tem uma mentalidade muito forte Uhum. e nós sabemos que é, es- a vida de imigrante aqui, ela não é fácil, você tem que se reinventar, você tem que construir uma nova história. E se você não tiver uma mentalidade realmente muito forte para isso, a coisa não vai funcionar. É. E é algo que eu acredito muito e nós precisamos nos associar com pessoas que têm esse tipo de mentalidade, mentalidade vencedora, mentalidade de persistir, mentalidade de ir em frente. E eu gostaria que você abrisse um De pouquinho mais abundância, né? de Porque a abundância abundância. não é só riqueza. A abundância é tudo, né? E mais do que Você. isso, de se sentir aceito nisso daqui, de fazer parte disso, porque eu já vi algumas bolhas que as pessoas se sentem aqui o alien, né, o ET Aham. aqui fora da Terra. E isso é uma questão de mentalidade. Mentalidade. Como que você trabalha isso no seu Não, grupo? na verdade, eu sou formada em PNL. Eu tenho algumas formações aí que me ajudaram a física quântica, outras coisas que me ajudaram a criar uma base. Fora todas as experiências que você vai entendendo, como a gente falou no começo,
de vida, que vão te colocando em desafios e você vai entendendo. Se você enxergar aquilo como desafio, você não consegue. Se você ainda entender como aprendizado, aquilo vai te absorver, você absorve de forma diferente e você tem uma mentalidade mais aberta para você construir gratidão. Tem várias coisas, porque as pessoas não conseguem enxergar. Às vezes estão aqui, numa casa boa, têm os filhos na escola, tananã, e estão escassas, Uhum. né? Então, o que eu tento fazer é elas enxergarem de forma positiva, através de palestras, através de alguns exercícios, através de outras maneiras que consiga enxergar a realidade, né? Porque muitas pessoas fogem da realidade Uhum. quando estão sob pressão e não conseguem além da religião, tá? Que aí cada um acredita no seu Deus, né? Tem aí que a gente lida com muitas pessoas, né? De várias, mas falando de mentalidade mesmo. Então, assim, existe passos fáceis para as pessoas entenderem. Primeiro, tá grata, né? Uhum. Nossa, esse é o primeiro passo de Primeiro tudo. é acordar e ser grato por estar vivo, por estar nos Estados Unidos, por estar enfrentando tantas coisas. Depois você tem ainda mais uns 10 passos aí que é uma formulinha bem simples, né? Então, mas se quando elas aprendem e conseguem enxergar isso, você muda a vida de uma pessoa. Às vezes, gente, um sorriso muda a vida de uma pessoa. Porque você tá tão estressado, você tem tanta responsabilidade aqui que a gente esquece do outro aqui. Você não esquece de perguntar como que você tá, como tá a tua Uhum. família, como que tá. Às vezes aquela pessoa só tá precisando disso. Então, seja também mais humilde, tenta enxergar o lado das outras pessoas, tenta ajudar, tenta, né, dar o teu melhor para a comunidade, para as pessoas que estão precisando. Quando você doa, você recebe, né? É exatamente isso. Uma coisa que você me falou e me chamou a atenção, porque eu acredito muito. Experiência, experimentar coisas, ele vai te trazendo uma mentalidade diferente. Eu estava aqui pensando, enquanto você falava, de experiências que eu tive que fez quem eu sou hoje. Uhum. Então, listando aqui, para chegar onde eu quero, minha experiência, eu casei muito novo. Eu casei aos 23 anos, mas eu conheci minha esposa com 18. Então, esses dias eu tava falando com uma amiga, eu falei, ó, tô com a Juliana, amor da minha vida, um beijo, há 26 Que anos. lindo. Nós começamos novo. Então, essa experiência, Aham. ela foi me transformando. Eu tenho 3 filhas maravilhosas. O nascimento de cada filha É minha, tudo mulher, né, na tua exatamente, casa? tudo Ah, meu mulher. Deus, Cada ele é filha, vencedor, hein, exatamente. gente? Cada filha que nasceu foi algo que destravou em mim uma experiência nova que eu vivi. E cada uma delas representa algo dentro de mim. Agora, existe uma experiência que eu passei, que foi essa que eu te falei do hospital e que eu deveria sair tetraplégico. Lá dentro eu tive uma experiência espiritual incrível. Incrível, Né? né? E as pessoas ficam buscando por experiência espiritual por exemplo, em lugares religiosos. Eu vou te dizer Uhum. que a maior experiência espiritual que você pode ter na sua vida é num encontro, num caminho que Árduo. não faz sentido, Às vezes e é na árduo. dificuldade. Não, sempre na É. dificuldade. Sempre na Por dificuldade. isso que eu não falo muito de religião, porque o contato Exatamente. com Deus, tem gente que fala energia, tem gente. O contato é você. Na verdade, né? Eu acredito muito que nosso Deus é nós, Uhum. internamente. Quando a gente acredita, a fé é o pensamento positivo, cocriação, é a nossa energia ligado ao bem maior, que seja Uhum. Deus, né? E que isso faz acontecer o nosso mundo, cocria a nossa vida, né? Não, legal. Então, ou seja, é uma experiência também, e essa experiência espiritual, ela te molda e muda a sua mentalidade. E existem as experiências que você, intencionalmente, você entra nela. E eu vou te dizer uma que foi transformadora para mim. Eu fiz o Iron Man. Ah, é. Foi uma experiência que mudou a minha mente, mudou a forma de eu olhar o mundo e aprendi um monte de coisa. E aí, o ponto é, falando sobre experiência, se você puder compartilhar assim, nossa, teve essa experiência que eu vivi, que ela foi um divisor de águas na minha vida, e como você proporciona também experiências às suas lideradas dentro dessa jornada. Eu vou te falar rapidamente assim, quando eu comecei a entender que a gente nas dificuldades a gente consegue se superar, o teu Iron Man foi uma superação. Uhum.
eu comecei a buscar coisas para me superar. Então eu saltei de paraquedas, fazia motocross, todos os esportes radicais, gente, não tenho cara, mas eu já fiz todos os esportes radicais. Estou surpreso, é uma mulher muito radical. Estou conhecendo mais a Luciana aqui. Obrigado. Além de artes marciais que para ajudar meus filhos quando cheguei aqui, eu entrei nas artes marciais, me formei em taekwondo, fiz jiu-jitsu, aí fiz Krav Maga, fiz várias coisas, assim, treinava enlouquecidamente, coisas que eu nem poderia pelos meus médicos do Brasil. Então a gente se supera. Cada desafio, acreditem, se você tem um desafio, vai só um, você vai chegar muito além. Ele foi o Ironman, eu fui me desafiando, porque a vida foi me desafiando, eu queria mais. O Iron Man foi um deles, Eu né? não queria morrer de doença, eu queria morrer saltando de paraquedas, fazendo um negócio radical. Então, assim, eu fui me desafiando. E aí eu fui aprendendo muito, entendeu? E que nada é impossível. Então você pode chegar, teu corpo chega onde a tua mente chega. Então, não, se você controla a tua mente, você controla o teu corpo, se você controla a tua vida, você chega onde você quiser. Então vocês podem desafiar, se desafiar, que é muito bom, é uma experiência maravilhosa, que a conquista, a dor, aquele processo todo do aprendizado, da dor, quando você chega na conquista, é só você que fez. Ninguém fez por você, certo? Exato. Então é a única coisa, os desafios são muito legais, né? Então eu tenho vários, tá? Eu tinha medo de arma, eu aprendi a atirar com todas as armas, né? Sou uma excelente. Entendeu que ela é perigosa, viu? Eu tive uma pessoa muito especial que me ajudou aqui, que era do BOPE. Então, assim, eu realmente tive vários desafios. Uma pergunta. Dentro desses desafios, e você agora colocou uma coisa. Ah, eu tive. Físicos, né? Então, eu tive uma pessoa do Bob que me ajudou com armas. Eu. Toda experiência que você vai vivenciar, Tem entenda o alguém. seguinte: tem alguém. E isso que eu quero compartilhar e eu quero que você expanda um pouquinho. Não existe experiência sozinho. Existe Você pessoas que estão conquista indo. sozinho, com você vai chegar lá e não desistir. É, Mas nunca você está sozinho, porque você precisa de milhões apoio. de pessoas que te ensinem, que te apoiam, que te fala a Que hora que você tá, acredita em a você. hora que tá desistindo, bora lá que você é capaz de fazer isso. Vamos lá, vamos lá. E você fala assim, não vou decepcionar, né? Tô aqui com tanta gente torcendo por mim e você tem. Então, assim, você nunca está sozinha. Você vence a tua mentalidade, o teu corpo sozinho, porque é você que decide fazer Uhum. isso. Mas você nunca está sozinha, você precisa de boas pessoas que te elevam, te empurram e te acreditam em você. Cara, isso é sensacional. Não existe resultado de excelência sozinho. Eu, por exemplo, eu fui top producer na empresa onde eu trabalho nos últimos 2 anos consecutivos, tá? E, cara, isso não aconteceu por um acaso. Aconteceu porque eu, em todo o tempo, comecei a servir um monte de corretores, ajudar um monte de pessoas, fazer com que eles fechassem mais, sempre disponível, todo o tempo disponível. E isso vai fazer o quê? Vai fazer você ter mais sucesso. Então, você precisa de pessoas, você precisa servir pessoas e você precisa de desafios, senão você não vai sair do E eu te lugar e falo um está aí, ó. pouco, eu te falo um pouco mais. Você precisa de uma família equilibrada. Porque se você não tivesse Isso uma daí é a base. família equilibrada para te apoiar, que você está trabalhando 24 horas, você também não conseguiria. Então, a família é a base para você ter sucesso. Então, você veja a família que você tem, construa quem vai casar, quem está num relacionamento, fazer essa parte sólida. Depois, as pessoas ao redor do que você, né, tá para te apoiar e as pessoas a quem você vai servir, porque servir, né, é o que eu falo, você serve, você Uhum. retorna isso para você 1000 vezes e o sucesso tá aí. Ô Lu, É, você falando isso, me veio uma história aqui minha na cabeça. Eu não nasci fazendo o que eu faço. Aqui, como nos Estados Unidos, você se reinventa. E eu me lembro dentro dessa trajetória que eu estou aqui, vão fazer quase 9 anos já. Esse ano agora faz 9 anos. Ah, eu, dentro desse processo, existiu um período aqui de transição que eu vou ser delivery aqui, eu vou fazer delivery. E é um momento que eu tenho que trabalhar muito. Eu trabalhava 14 horas, 15 horas por dia, dava 70, 80 horas na semana para poder sustentar minha família. Falei, cara, eu tenho filho, eu tenho mulher, eu preciso fazer isso. E eu me lembro uma conversa que eu estava tendo com a Ju, o amor da minha vida, ela preocupada, querendo trabalhar também. Eu falei assim, Ju, se você dar o seu melhor aqui em casa, cuidar das crianças, elas ficarem tranquilas e eu não tiver preocupação com nada,
isso vai ser o maior trabalho que você vai É teu fazer e combustível, né? vai me trazer tranquilidade e combustível para ir na luta e vencer e poder girar essa roda. E foi isso que eu fiz. Eu superei aquele momento difícil e cheguei onde eu tô com isso. Se você não tem uma família sólida a partir da base, não existe sucesso, tá? Uhum, é Não isso. existe sucesso. Foi bem lembrado. Obrigado. Então, invista na sua família, invista em quem está, que são as Quem vai te pessoas que estão apoiar a chegar lá, exatamente. né? Porque às vezes você Exatamente. tá nos Estados Unidos, quando você vem para cá, você tem que estudar horas para conseguir uma licença, você tem que trabalhar enlouquecidamente 24 horas. Corretor, Uhum. é 24/7. Eu atendo no domingo, 10 horas da Natal, Ano noite. Novo, feriado, né? Não, que ótimo. E eu penso o seguinte, para você conseguir gerir tudo isso que você faz de empresas no Brasil, negócio aqui, negócio em Dubai, negócio em Portugal, você precisa ter um processo muito bem estabelecido. Como Uhum. que você gerencia tudo isso? Compartilhe um pouco. É, na verdade, eu tenho tudo organizado. A parte da minha empresa do Brasil, eu tenho o horário das reuniões, eu tenho como o processo lá é super bem estabelecido, porque são 35 anos de empresa, né? Uhum. Agora eu estou fazendo uma mudança bem importante lá, mandei muita gente embora, estou restabelecendo, só que tudo com clareza, objetivo, conversas, da onde a gente vai chegar, como a gente vai chegar, todos os processos que vão ser feitos. Processos é muito importante. E ter que as pessoas entendam onde você está querendo ir, como elas vão chegar e qual o objetivo. Isso é o mais importante. E aí vem toda a parte burocrática mesmo, de processual disso. Aqui eu tenho tudo organizado também nesses horários. Eu vou colocando várias caixinhas, né? Eu abro Uhum. caixinha, fecho caixinha, para também não misturar. Começar e terminar também é uma coisa muito importante. E ter essa parte visual para mim é muito importante. Eu tenho um border enorme que eu vou anotando e vou entendendo onde eu estou em cada coisa, de real estate, da empresa do Brasil, até com meus filhos que precisam de alguma ajuda especial. Então eu vou me organizando assim e consigo ter uma vida pessoal também, né? Porque sem isso a gente não consegue. Precisa A organizar. gente tem que. O tempo tem muita gente que perde tempo no celular, tem muita gente que perde tempo, sei lá, vendo a vida dos outros ou falando e se perde. Então, quando você tem isso definido, de tal hora eu vou resolver isso, eu tenho isso para resolver, isso para resolver, e cada um tem o seu processo dentro de cada área, a coisa flui. Isso não é um peso. Ah. Entendeu? Eu tenho tudo, assim, eu faço muita coisa. Não, sim, tem que ser muito organizado para fazer tudo isso. Eu faço Porque, muita coisa. justamente, financiamento aqui nos Estados Unidos, ele é completamente processual, é processo. E eu gosto de usar uma analogia que financiamento é igual você pilotar um avião. Você não checa combustível, toda a questão da aeronave quando está voando. Você tem que fazer todo esse check-out o quê? Quando está no chão, e é justamente o que a gente faz com financiamento. Você não fica checando as coisas lá na frente na hora do fechamento. Você checa quando você está preparando o cliente, você checa quando você dá a pré-aprovação para você ter sucesso. Não, e você é visual também, né? Você não tem. Você Completamente. também vai pondo as corzinhas, né? Eu Completamente. trabalho muito com cor, né? Então, assim, eu bato assim no meu mural, eu sei. Nossa, eu falei, tô atrasada, eu tô atrasada em algumas coisas agora, essas semanas. Eu fiquei assim, só de bater ali eu já sei. E aí você vai organizando aquilo para acontecer, né? Então, eu tenho um método de atender os corretores que eu peguei um método, transformei em sinalização dentro do meu WhatsApp e coloquei isso dentro do WhatsApp do corretor. E minha formação inicial é administrador de empresa. Então, lá tem um método Kanban que você faz a sinalização por cores. E eu criei uma sinalização por cores dentro do WhatsApp que o corretor ele acessa onde ele tiver, em qualquer momento, o estágio que está aquele lead comigo. Desde qualificação até o seu fechamento. Que Então, isso é eu me muito organizo assim, importante, porque dá uma exatamente. tranquilidade para o corretor, dá uma tranquilidade para o cliente, dá uma confiança, né? E minha vida é baseada nisso também, não só profissional, Organização. né? E saber bater o olho ali, saber o que está desorganizado, né? Uhum. E mais do que isso, porque assim, para você ter uma vida organizada e planejada como essa, não dá para você pensar em curto prazo. É uma Uhum, coisa que eu falo. Por exemplo, um financiamento imobiliário aqui nos Estados Unidos, ele é uma maratona, não é uma corrida de 100 é metros. verdade. Você precisa se planejar ao longo do tempo para você conseguir realmente fazer esse financiamento. E como que eu faço para fazer esse planejamento? Precisa consultar um especialista. É simples. É o que eu faço todos os dias. Ajudo as pessoas a se planejarem a comprar sua casa aqui nos Estados Unidos.
Então, Não, que é não uma coisa super importante, que nem hoje mesmo vou ter 2 reuniões com pessoas que querem. Então, primeiro você esclarece todo o Uhum, processo, como que funciona, tal, mas aí a primeira pessoa que ele vai falar, depois de todo o processo, que também é uma maratona para comprar uma casa, né. exatamente. Então, assim, todo esse processo, a primeira pessoa vai ser a pessoa do financiamento. Então, olha, você vai ter que fazer seu pré-approval, dá-dá-dá, dá-dá-dá. Então, você vai explicando a pessoa já. Além disso, tem gente que não se qualifica, tem Exatamente. gente que não tem a pontuação necessária para poder. Então, aí ele vai te explicando e você vai se organizando. Tem gente que não faz o imposto de renda correto, acha que é muito legal não pagar imposto de renda. Aí, quando chega lá na frente, não tem a pontuação. Então, e eles vão orientando para quando chegar. Às vezes não é teu momento nesse momento, mas sendo bem orientada, em pouco tempo você vai estar pronta para comprar o tão sonhado imóvel, né? Exatamente. Falando ainda para nossa audiência, é justamente isso. É completamente diferente a experiência de se comprar um imóvel aqui com relação ao Brasil. Uhum. Então, olha só, o processo ele começa com quem? Com um profissional igual eu, né, um loan officer, que vai fazer o processo de qualificação e pré-aprovação do cliente. A partir do momento que eu pré-aprovei você, você vai falar com quem? Com um corretor de imóvel. O corretor de imóvel, nesse momento, ele tem possibilidade de negociar a seu favor, mandar oferta na casa, visitar uma casa. Aqui é de praxe o quê? As pessoas nem olhar para uma oferta se não existe uma pré-aprovação. Isso, tem Uma... muito. Agora Exatamente. aumentou muito essa possibilidade. Imagine o seguinte, e aí, continuando o processo, essa oferta, ela foi aceita, isso se torna um contrato, ele volta para mim, nesse momento eu submeto esse contrato junto com as informações da casa para avaliação do analista final, e aí a gente tem a gente tem a aprovação final e a pessoa assina o contrato de financiamento. Uhum. Então, esse é o processo de financiamento aqui nos Estados É. Unidos. Não, e é interessante porque as pessoas realmente não sabem. Então, essa conversa anterior e essa explicação ajuda muitas pessoas a chegarem onde elas querem chegar. Porque tem muita gente que chega aqui e quer comprar uma casa, ou já acha que está preparada para comprar uma casa. Precisa ter um profissional que oriente, e se você não estiver, ele vai te ajudar a chegar onde precisa estar. É justamente isso que você falou, que se qualifica ou não, o imposto está certo ou não. Eu tenho um padrão de atendimento, Lu. As pessoas que chegam até mim, eu vou dar uma devolutiva para ela nesse momento de qualificação, se ele está pré-aprovado ou não. E se ele não está pré-aprovado, eu vou dar uma devolutiva dizendo o que ele precisa, que ele precisa fazer para conseguir ser pré-aprovado. Que é justamente, muitos clientes Com até a mim baixo com... Não, crédito, né, chega também, né? frustrado, na verdade, porque eles passaram por outros profissionais que só falaram assim, ó, Você não desculpa, está você não qualifica. Exatamente. E não fala por que o cliente, tá, o que eu tenho que fazer? Ninguém ensina. Então, Isso. eu gasto tempo com os meus clientes explicando o que ele tem que fazer. Tem uma história de uma cliente minha, Isso é muito e importante. isso é bem legal. Ó. Tem uma história de uma cliente minha que eu acompanhei ela por 2 anos, em contato com o contador dela, trabalhando em conjunto nas declarações de imposto de renda dela, né? E depois de 2 anos, essa cliente se qualificou para um produto aqui, FHA, que é um dos melhores produtos para você comprar a sua primeira casa aqui nos Estados Unidos, e hoje está feliz da vida morando na casa dela. Mas eu entendo que o financiamento ele é uma jornada. Eu não estou preocupado quando eu vou te atender se você está qualificado ou não. Eu estou preocupado em te ajudar e te colocar dentro da sua casa. Seja hoje, seja daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, não importa o prazo. Se você seguir minhas recomendações, o passo a passo que eu vou te dar, eu tenho certeza que você vai chegar lá. E esse é meu propósito de vida, ajudar as pessoas, Lu. Não, e é isso que funciona realmente. É isso que é um profissional assim que a gente precisa, que em conjunto as pessoas vão conquistar o bem maior que 90% das pessoas querem, que é ter o seu lar, né? Ter a sua casa própria, ter seus investimentos bem seguros. Então, assim, o processo é realmente esse. A gente precisa sempre ter um profissional. O primeiro profissional é do financiamento aqui. Então, a gente vai migrar, é advogado de imigração, depois é o financiamento, depois é o corretor, e a gente vai por aí Não, afora, exatamente né? isso, porque
olha só que coisa interessante. As pessoas, elas presumem coisas. Isso é muito importante dizer. Achismo. Por que que eu tô falando isso? O achismo. Olha só que caso interessante que aconteceu comigo agora, recente. O cliente vai assinar um contrato agora segunda-feira e vai entrar para casa própria dele. Esse cliente chegou até mim dizendo, ó, tô te consultando, mas na minha cabeça eu acho que eu não qualifico, eu ainda preciso de mais dinheiro, eu preciso melhorar minha renda no meu emprego. Eu falei assim, ok, vamos checar sua situação, porque eu vou te dar uma devolutiva dizendo se você qualifica ou não, ou mais do que isso, se você não qualifica, eu vou dizer o que está faltando de fato para você não ficar parado no tempo. E você não vai acreditar. Analisei os documentos do cliente e a minha análise voltei com a pré-aprovação. Ele ficou de cara caída. Eu falei assim, ó, tá pronto, pode comprar a casa. Ele falou assim, é isso? Eu falei, é. Tá comprando a casa, assinando um contrato segunda-feira. E então, o que que É. acontece? A presunção pode fazer adiar E o seu como ao, sonho. e como ao contrário também. Sim, Achar que está pode, pronto e não tá. já tá, chega lá e a decepção, então assim, então precisa de qualquer maneira, precisa consultar para saber que status que tá e qual o caminho que você vai seguir a partir de então. E entenda que isso é para a vida. A presunção faz com que você atrase o processo de você ter sucesso. Presumir as coisas é você achar ou entender sobre aquilo que você não conhece. Se você não conhece, tenha humildade e vai procurar as pessoas que conhecem isso para tudo, Lu, para tudo na vida. Não, é Exatamente. perfeito, é perfeito. A gente vive procurando, né? Exato. Entrando em grupos, entendendo, se relacionando. E aí, vamos lá, conhecendo mais a Lu ainda. O que te inspira todos os dias a continuar crescendo? Olha, o que me inspira a continuar crescendo, na verdade, com a minha experiência de vida, viver é uma coisa incrível que ninguém dá valor, né? A gente que passa por situações complicadas, então assim, crescimento para mim é diário. Eu aprendo todos os dias. Então assim, a vida, só de estar nela já é para mim a minha maior motivação. Eu tenho meus filhos, eu tenho objetivos, Uhum. mas a motivação é que eu sei que eu vou acordar, eu tô viva e eu vou aprender, aquele dia vai ter alguma coisa que vai me fazer sorrir e acreditar no mundo melhor, entendeu? Legal. Bate bola. Agora eu quero que você me fala do seu livro favorito de negócios. Livro favorito de negócios. Olha, na verdade, eu sou da área de marketing, né? Uhum. Então, meu livro favorito é de marketing. Legal. Eu tenho desafios. Você tá falando de desafios, né? Eu tenho Não, desafios eu tenho muitos desafios. Um deles eu tô com todos aqui, eu tô são, lendo 18 livros, mas assim, meu não, favorito, eu não sei se qual que é são o tantos, uma favorito. pessoa de muita leitura, mas olha só, eu tô com um desafio, são 30 livros que eu vou ler esse ano de 2026, né? Mais do que ler, é uma coisa que eu entendi. De cada livro desses eu vou pegar um aprendizado e vou aplicar. Então, são 30 aprendizados novos que eu vou me reciclar esse ano. E o primeiro livro que eu comecei a ler, um que eu já li umas 3 vezes, é Os Segredos da Mente Milionária. É um Ah, dos não. meus preferidos, por exemplo. Não, mas eu vou te falar, agora eu vou dar uma dica para todo Isso, mundo, dá uma dica tá? de leitura aí. Olha aqui, gente, existe um app chamado Indimos, e aí olha quantos livros eu já li agora, 29 livros concluídos. Uau, olha aí, E ó. você pode escolher, olha, os meus últimos livros foram todos voltados para marketing e mentalidade. Você pode escolher o teu setor, Uhum. e esse aqui, na verdade, é um resumo do teu livro, porque aí quando você se interessa por aquele livro, você lê. Então eu leio mais ou menos aqui, foi da semana passada, foram 29. Então Eu você vou tem querer. todos. Então você tem lá da mente milionária, então você vai pegando Vai lendo. todos os que são relacionados Então a vamos lá, ele. dica, É qual uma que é o app? dica. Fala pra eles qual que é o app, pra nossa audiência. Olha, chama Idmus, é Idimus, Pronto, tá aí a dica. tá? Então você pode escolher por tipo, ó, e eu pus os objetivos, eu pus crescimento pessoal, empreendedorismo e negócios, finanças, investimentos, cultura e sociedade. São meus objetivos. E você vai lendo. Quando você gosta muito do livro, por isso que eu não lembro o nome Uhum, específico tranquilo. de livro. Aí eu vou e pego ele fisicamente ou áudio para poder ler todinho. É Eu muito vou, interessante, eu viu? vou, eu vou É um querer, desafio bom para é, você eu aqui. vou querer 2 indicações suas, que são coisas que eu tenho me interessado e tenho pesquisado. Eu quero que você me mande indicação de livros e vídeos sobre isso. Uhum. PNL
e Aham. física quântica. Não, tem São duas muito. coisas que eu tô mergulhando agora estudando e eu Eu vou quero me te convidar aprofundar. agora também para participar do nosso grupo. Não, legal. Vamos lá. Hábito diário que mudou a sua produtividade. Porque assim, o que você é hoje com esse dashboard, com essa organização, com certeza não era assim no começo, e isso é um hábito que se trouxe mais produtiva. Então, esse daí é o primeiro. Eu quero que você fale de um outro hábito que você construiu ao longo do tempo que te tornou mais produtiva. Meditação. Eu medito todos os dias para limpar a minha mente. Isso daí me deixa mais calma para enfrentar todos os ah, a mentalidade, As intempéries do as mundo. intempéries e deixar meu objetivo mais claro, minha cabeça mais limpa para ser mais focada, porque lembra que eu falei que é tudo Uhum. por dia, por hora, que eu vou tendo que atingir tudo que eu preciso fazer no dia. Então isso me deixa muito. A meditação mudou minha vida. Tá. Me interessei, eu não sei nada sobre meditação, quero aplicar. Como que eu Uhum. faço? Eu tenho que ler o quê? Como que eu faço para aprender a meditar? Então, primeiro você tem muitas coisas. Hoje tem tudo no YouTube, Uhum. né? Você começa com meditação guiada. Porque o importante é você acalmar a tua mente. A nossa mente não para. Quando você consegue, isso vai servir para tudo, Eu para sei física disso. quântica, para tudo. Quando você consegue limpar a tua mente, você consegue pôr o que você precisa. Energia onde você precisa. Então, tem muitos exercícios guiados. No YouTube você começa para você realmente conseguir atingir um nível aí você vai avançando, você vai para outros níveis de consciência quando você já está mais avançado, né. Estou fazendo a nota aqui porque eu vou pegar a dica, tá? Meditação guiada. Mais uma. Continuando, vamos lá. Uma palavra que define sua jornada. Superação. Super, lógico. Eu não tinha dúvidas dessa, viu, pessoal? Ah, agora, Lu, a gente está partindo para o encerramento. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o mundo. Olha, eu gostaria muito de falar para vocês acreditarem no que vocês desejam, ter muito claro os seus objetivos e nada é impossível. A minha palavra é assim, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Porque se você coloca na tua vida qualquer empecilho, você não vai conseguir chegar onde você pode chegar. Então acredite em você e se entenda, porque isso aí é para tudo, é para a vida pessoal, é para a vida profissional, é para vida, para a construção da tua família, da tua base. Acredita em você e não coloque limites na tua vida. Imagine tudo que vocês podem fazer, vocês podem chegar, vocês podem realizar. Essa é a Luciana Eliseu, É. história fantástica de superação. Que podcast incrível, Eu que adorei também. conteúdo A sensacional. gente ia falar um monte de coisa de É, outras coisas, acabou não, voltando para é justamente assim, para quando, vida, né? exatamente, quando ela chegou aqui, ela, muito gentilmente, ela, e aí, como que a gente vai falar? Fala assim, ó, deixa fluir, a gente vai extrair o melhor de você, porque o objetivo desse podcast é trazer realmente histórias que inspira, histórias de sucesso, para que você que está aí nos assistindo do outro lado, entender que se nós formos capazes de superar esses obstáculos, você também é. Também é. Não, e Esse muito é o ponto. parabéns, porque as pessoas têm que ter conhecimento de um pouquinho de cada coisa. Uhum. Às vezes é um sucesso profissional que está na base de um processo, às vezes é um sucesso porque a pessoa tem uma mentalidade forte e cada um tem o seu objetivo, né? Então realmente você está trazendo pessoas aqui maravilhosas e fico muito feliz, Não, Clara, de ter lógico. participado, de ter contribuído um pouquinho aqui nesse podcast. Não, Obrigada, viu, que Marco? E muito excelente. sucesso, Não, que eu sei obrigado. que você está aí numa jornada de voar, né? Não Exatamente. falo mais foguete, porque foguete dá ré agora, né? Então você está voando aí de uma forma incrível e eu desejo muito sucesso para você. Não, que legal. Parabéns por sua jornada. Muito obrigado realmente por estar aqui contribuindo com esse projeto. E aí você já sabe. é, Você tem que fazer o que agora? Você tem que se inscrever no canal, tem que acionar aí as notificações para ficar recebendo essas histórias de sucesso semanalmente. E
aguarde até a próxima, porque o próximo convidado vai ser bombástico para esse podcast. Inclusive, um desses convidados, a Luciana, conhece e recomenda muito, não é verdade, Lu? Eu falei, Alexandre? Não. Olha, é uma amiga sua, parceira sua. Eu não vou dar spoiler, mas você sabe quem Claro. é. Nossa, minha parceira de alma, de vida, de Exatamente. profissional. É uma pessoa que tem uma Eu experiência. brinquei. Então, olha só, nem ela É que pegou tinha pessoas aqui que eu outras, falei né? assim, eu falei, ué, seria outras pessoas. Não, mas é uma pessoa que está muito próxima da Luciana e tem uma experiência aqui dos Estados Unidos, assim, realmente absurda, Absurda. absurda. A gente, Vocês a vão gente ficar aprende chocados, muito, a tá? gente aprende muito, a gente aprende Vocês muito. vão ficar chocados. Não perca o próximo episódio, porque a gente vai trazer uma pessoa realmente de peso. É muita experiência junto, e uma Isso. pessoa, nossa, muito amável, simpática, e a gente não vai dar spoiler, mas ela sabe que nós estamos falando dela, não é verdade? É verdade. Valeu, gente. Obrigado. Fica aí nossos agradecimentos a você que acompanhou até agora. E não perca o próximo. Valeu. Obrigado. Valeu.